Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria. A gente vai sair um pouco dos números, vamos dizer assim, e vamos partir para as formas. Especificamente, conversaremos sobre figuras geométricas planas. Por favor, que assunto fácil, professora. É um assunto muito fácil da gente entender, né? Da gente compreender. Por quê? A gente consegue ver formas em tudo. A televisão que você está me vendo agora, possivelmente, tem um formato retangular. Ou o tablet, né, que você ganhou e está acompanhando as aulas do Educa pelo aplicativo. Ou então pelo smartphone, que você pode estar acessando o aplicativo também, não é isso? Tudo tem uma forma. E essas formas, elas têm algumas nomenclaturas, elas têm os nomes, né? Por que, professora, a gente tem figura plana, figura espacial? Eu vou te explicar. Hoje, especificamente, só conversaremos sobre as figuras planas. Mas, lógico que eu trarei as figuras espaciais num próximo momento, beleza? Antes da gente começar a nossa aulinha, eu tenho alguns recados para vocês. Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Consegue mandar o seu recadinho para mim? Ainda não? E está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda a tua mensagem. Pode mandar uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, pode mandar beijo, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma dúvida. Uma pergunta que você não entendeu do assunto, ou você pode dizer que escola você é, como é o nome da sua professora, tudo isso vai chegar para mim, certo? Para me ajudar a receber essas mensagens, visto que eu estou aqui na sua frente agora, a professora Abigail está tomando conta do pedaço, a professora Abigail está no chat. E aí, professora, tudo ok? Tudo ótimo. Pessoal do Matias aqui marcando Sempre presença. E presente. estão botando aqui assim, ó. Aê! Estão Olha, super e todo animados. mundo animado. Luan, Gabriel, Janiele, então. Inclusive, eu tive até resposta já. O Luan disse que a TV dele é retangular. Não é? Ele é da Matias Delgado, quinto ano A. E todo mundo aqui colocando aqui. Tem tanto AE aqui que a aula hoje vai ser, olha. Vai ser joia. Já começaram com tudo, né? E eu amo quando isso acontece. Adoro quando vocês participam junto comigo. Além do aplicativo, você certamente está me vendo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 9 horas a gente já está na área com a aula da professora Abigail, né, de língua portuguesa. Além do aplicativo da TV, você também pode acompanhar as aulas do Educa no YouTube. É isso mesmo, canal Educa Recife. Lá as aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Ah, professora, eu perdi um pedaço da aula. Ah, professora, eu fiquei em dúvida. Em determinado momento, você lá no YouTube consegue voltar, assistir de novo. Fiquem à vontade. O que é importante para mim é a participação de todos e todas. Beleza? Feito isso, a gente pode começar a nossa aula. Antes, eu quero, claro, cumprimentar Midian, nossa intérprete maravilhosa de Libras. Esse trabalho que eu não canso de elogiar, né? Trabalho que garante que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. Recados dados, vamos começar as nossas contribuições para o dia de hoje. Figuras geométricas planas. A partir da imagem, vocês estão vendo várias figuras geométricas, vocês já conseguem identificar mais ou menos, né, do que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre as formas de determinadas coisas, né? Bom, quando eu falo de figuras geométricas planas, eu estou falando de figuras bidimensionais. Elas têm altura e comprimento. Hoje, professora, e tem diferença? Tem sim. As figuras espaciais, elas têm 3 dimensões. Elas são tridimensionais. Conhecemos como figura plana qualquer figura que possui 2 dimensões.
Estamos cercados de figuras planas, como quadrados, círculos, triângulos, entre outras formas. Para onde você olhar, você vai encontrar, no mínimo, uma figura plana. Eu, onde estou agora, nesse momento, você está me acompanhando por um aparelho certamente retangular. Normalmente as TVs, né, as Smart TVs, elas têm formato retangular. Se não está me assistindo pela TV, está me assistindo pelo tablet, formato retangular também. E se você estiver me assistindo no smartphone, formato retangular. Oxe, professora, e onde é que eu consigo ver mais? Já já, na hora da merenda, se for biscoito, dá uma olhadinha na forma dele. Eu poderia ter trazido, né, alguns, mas eu preferi manter uma alimentação meio saudável e deixei essas imagens só para amostragem, certo? Eu não trouxe aqui na mesa nenhum tipo de comida, até porque se eu trouxesse eu iria comer todas, né? Claro que eu iria dividir com Midian, com a professora Abigail, mas certamente eu comeria grande parte de tudo que trouxesse. Então, ficarão só nas imagens. Mas é fácil perceber. Num salgadinho que você come, se você observar, ele tem um formato específico. Se você observar o quadro da sua sala de aula, certamente terá um formato específico. Quando eu falo desses formatos, quando eu falo dessas formas, eu estou falando de figuras geométricas planas, porque a gente consegue fazer numa superfície plana. Isso é uma diquinha meio boba para vocês do 5º ano, mas pensou em figura plana, é porque eu consigo fazer ela numa superfície plana. Trouxe aqui um exemplo bem básico, um copinho, ó, onde eu vou fazer o contorno dele, o formato. Olha a forma do meu copinho. Figura plana. Como é o nome dessa figura plana? Como é o nome, 5º ano? Diz pra mim. Não venha me dizendo bola não, viu? Que isso não é a bola não, tá? Quando a gente fala de bola, a gente fala de esfera. Figura geométrica espacial. Sólido geométrico. Eu estou falando de figura plana. Qual é o nome dessa figura aqui? Será que vocês conseguem me dizer? Simples demais. Esse é um assunto muito fácil. Isso eu escutei. Você falou e eu ouvi. Isso é um círculo, figura plana. Fácil demais. Eu tenho uma diferença básica, né, do círculo para as figuras poligonais, que é o que a gente chama de figuras que tem lados, vértices e ângulos. No caso do círculo, ele não tem, tá? Mas não deixa de ser uma figura plana. Eu vou dar uma aula específica sobre polígonos, para a gente entender um pouco mais sobre eles. Polígonos são figuras planas, mas eles têm características específicas, os polígonos, certo? Isso é outra história. Hoje eu quero que vocês percebam apenas as figuras planas. Eita, professora, a senhora consegue fazer o contorno desse suporte dos lápis? Preste atenção. Ó, outra figura plana. Fazer bem rápido aqui. Vocês sabem que eu não posso ficar até meio-dia, né? Pronto. Consegui fazer as formas desse jeito. Figura geométrica plana. Professora Abigail. Eu quero me desculpar com o Isaac e Janiele, porque eles responderam o ciclo, só que a internet estava demorando. Sim. Aí depois chegou aqui, e eles também. E eu acho que quando você estava desenhando, eles, para não correrem o risco da resposta demorar, já foram logo colocando. Já responderam. Gabriel e Iris colocaram quadrado. Exatamente. Já se adiantaram aqui, driblaram até o atraso do aplicativo. Esse 5º ano é fora de série. Fera. Eles são feras demais. Eles e elas nunca me decepcionam. E eu amo isso. Ó, preste atenção. Eu tenho as minhas figuras planas aqui, onde cada uma delas tem uma característica e um nome diferente.
Mas lembrando, quando eu falo de figura geométrica plana, já vem logo na minha cabeça. Elas só têm duas dimensões. Elas só têm comprimento e largura, tá? Preste atenção nisso, ela não tem profundidade. Por que eu estou dizendo isso? Já vi muita gente confundindo figura plana com sólido geométrico. Por isso que eu disse, não diz que isso daqui é uma bola, porque a bola faz uma referência a uma esfera, e esfera é sólido. A gente está falando aqui do círculo, figura geométrica plana. Aqui eu tenho um cachorrinho, inclusive durante as apresentações terão alguns desenhos formados a partir de um tangram. Vocês já ouviram falar no tangram? É um instrumento, né, que a gente usa, que tem 7 peças. Essas 7 peças, elas são figuras planas. E a partir delas, conseguimos fazer diversos desenhos. Aqui eu não vou conseguir, porque elas são grandes. É interessante sair na câmera, mas para eu fazer um desenho aqui fica mais difícil. Pode contar comigo na imagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os desenhos, eles são criados, eles são montados a partir das 7 peças. Mas o destaque para a nossa aula de hoje é que são figuras planas nas suas diferentes características. Como assim, professora? Eu tenho um triângulo, por exemplo, triângulo de vários tamanhos, tá? São 3 tamanhos diferentes num tangram. Eu tenho um quadrado. Eu tenho um trapézio também, trapézio. Ó, mais triângulos, e a partir disso eu consigo fazer várias coisas, vários desenhos, é bem bonito. Inclusive na internet tem alguns moldes, se vocês se interessarem, vocês podem pegar os moldes, pinta direitinho cada peça e depois é só recortar que fica um tangram bem bonito. Esse meu é para amostragem, tá? Por isso que ele tá grandinho, fica melhor de aparecer na câmera. Mas o que você vai fazer em casa é menor, fica mais fácil de você manipular e formar as figuras. Eu até tentei desenhar um patinho, estava tão lindo, mas não cabe aqui, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nos formatos aqui, ó, nas formas desse tangram. Inclusive, para vocês entenderem que se eu tiver 2 figuras planas, eu consigo montar outra. Por exemplo, se eu juntar 2 retângulos como esses 2 retângulos médios, eu tenho uma... Deixa eu ver se a câmera consegue pegar aqui. Eita, eu até derrubei. Deixa eu ver se a câmera consegue dar um foco aqui na mesa. Não vai dar para ver muito bem. Mas deixa eu dar uma ajeitada aqui para vocês terem mais ou menos noção. Vocês podem, a partir de 2 figuras, no caso é o triângulo, tá? Vocês podem construir um quadrado. Lembrando, nesse caso aqui, esses triângulos, eles têm lados iguais. Já tivemos aula de triângulo e sabemos que existem triângulos de vários tamanhos. Triângulos com o mesmo comprimento, né, dos lados. Eu tenho 2 lados iguais e um diferente, e tenho todos os lados diferentes. É importante a gente prestar atenção que, neste caso aqui, eles têm lados iguais, tá? Até porque o meu quadrado, ele precisa ter lados iguais, certo? Presta atenção nisso. Aqui eu tenho o exemplo, né, que eu falei para vocês, né? Já é hora da merenda, não? Já está na hora de um lanchinho, né? Mais ou menos já está no esquema, aí vocês já estão... Quem não está na escola, está em casa já com a barriga roncando um pouquinho, que é para comer uma coisinha, né? Eu até queria comer uma coisinha agora, me arrependi de não ter trazido o biscoito. Fiquei só na vontade, mas percebe comigo, 5º ano, o formato desse biscoitinho. Percebe agora o tamanho e a forma desse. Aqui, ó,
eu tenho um biscoitinho em formato circular. Aqui eu tenho um biscoitinho. Dá até para brincar na hora da merenda, né? De vocês identificarem que figuras são essas. Eu tenho... Eita, esse eu gosto, viu? Esse é muito gostosinho. Com um copinho de suco. Uma delícia. E esse aqui? E isso aqui, alguém gosta? Eu amo. Na verdade, eu trouxe essas guloseimas, né? Os biscoitos, os salgadinhos, a barra de chocolate para animar vocês e chamar a atenção com relação às formas, que elas de fato estão presentes em tudo que a gente vê. Eu tenho outra imagem aqui, ó. Olha o sinal, a placa com sinal, um semáforo. Aqui eu tenho um protótipo de um pentágono, aquele prédio famosíssimo nos Estados Unidos, né? 5 pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho também as placas, é o que a gente mais vê na rua, né? Placa de trânsito. Exemplo claro de figuras geométricas planas. Tranquilo até aí, ó, eu tenho um patinho agora em formato de tangra. Eu tentei fazer o patinho aqui na mesa, mas passa do espaço que eu tenho, ficaria ruim. Mas ficou tão bonitinho. As formas planas são representadas a partir de um plano, como eu fiz aqui na mesa. E possuem duas dimensões, largura e comprimento. Presta atenção, figuras planas são bidimensionais. Elas têm comprimento e largura. Tranquilo? Fácil de identificar. Olha que patinho lindo de tangram. Algumas figuras planas também podem ser chamadas de polígonos. Quadrado, triângulo, retângulo e etc. Lembra e pensa comigo, círculo não é polígono, tá? A gente fala das figuras planas poligonais porque elas possuem características específicas, essas que não se enquadram ao círculo. Por exemplo, o círculo, ele não possui lados. Ele não possui lados, então não é polígono, tá? As figuras planas poligonais possuem nomes e formas diferentes. Além disso, cada um possui uma quantidade de lados, vértices e ângulos. Lados e vértices a gente não vai conseguir encontrar aqui, tá bom? Aí eu já começo com a primeira forma, que é o quadrado. Figura poligonal. 4 lados iguais. Professora, existem outras figuras parecidas, né? Existe, mas cada figura dessa, ela tem uma característica e recebe nome diferente da outra por causa dessas características. No caso do quadrado, para eu chamar a figura geométrica plana de quadrado, elas precisam ter lados iguais. Se eu medir a minha figura e ela tiver lados iguais, pode chamar tranquilo de quadrado. Por que eu estou dizendo isso? Existe figura semelhante ao quadrado, mas que por possuir tamanhos diferentes, não pode ser chamada de quadrado, beleza? Aí aqui eu tenho um exemplo simples, o tabuleiro de dama. Lembra quando a gente fez na aula de multiplicação a contagem dessas casinhas? Pode prestar atenção. A quantidade de casinhas da linha é a mesma quantidade de linha das colunas. É o que faz o tabuleiro ter uma forma quadrada. 4 lados iguais. Tranquilo? Eu tenho um reloginho também, ó. Mas lembra, se eu medir e tiver os 4 lados iguais, quadrado, beleza? Aí eu tenho o triângulo, né? Figura bonita, inclusive, várias funções. A gente não se dá muito conta do quanto o triângulo ele é importante, né? Mas a gente já teve aula de triângulo e viu como ele é importante, principalmente na construção civil, né? Forma maravilhosa para a gente ter sustentação nas coisas, né? Rigidez, né? A rigidez de um triângulo. Essa forma, ela é poderosa, viu? Triângulo, figura com 3 lados.
eu posso ter 3 tipos de triângulo, onde um tem os 3 lados iguais, outro 3 lados diferentes, ou 2 lados iguais e um diferente, certo? A gente tem aqui, ó, um exemplo, aquele sinalizador de trânsito, se você perceber, tem formato de triângulo. Olha que delícia, menina, esse chocolatinho como se fossem umas granolas, né? É o que eu comeria com nozes, né? Muito gostoso. Queria um pedacinho, comeria tranquilamente o formato triangular. Outro exemplo claro de triângulo. Vou falar de comida mesmo. Não trouxe nada, mas eu quero que vocês fiquem animados com essa aula. A fatiazinha de pizza. Já parou para pensar sobre a forma dela? Formato triangular. E aqui a gente tem um retângulo. Lembra que eu falei das figuras semelhantes? Figura semelhante é o quadrado, mas tem um detalhe. Eu tenho tamanhos diferentes de lados, certo? A minha base tem um tamanho e a minha altura tem outro, certo? Isso é importante vocês identificarem. Teve tamanhos diferentes, não é quadrado, porque quadrado tem 4 lados iguais. E aqui a gente tem uma imensidão de exemplos, inclusive as que eu dei hoje. O tablet, a pecinha do dominó. Aqui eu já tenho outro tipo, voltando para o retângulo, a gente tem o campo de futebol, por exemplo, tem um formato retangular, que vocês, claro, têm muito acesso. Não sei se vocês têm acesso ao campo, mas têm acesso à imagem, conseguem ver jogos, né? E não é tão seguro assim, né? Eu nem recomendo, mas eu quero que vocês prestem atenção no formato do campo onde acontecem os jogos. Aí eu tenho o pentágono, que eu já tinha mostrado para vocês, prédio importantíssimo, né? Ó, 5 lados, dependendo da quantidade de lados e das características que a forma possui, ela vai ter nomes diferentes. Eu tenho um pentágono com 5 lados, eu tenho um hexágono, né, que a gente pode ver numa colmeia. Vocês já tiveram a oportunidade de ver? É tão bonito, inclusive muito gostoso comer esses pedacinhos aqui. É muito gostoso mesmo. Eu tenho aqui um octógono, né? Eu acho que não recomendo também, mas sei que vocês já viram em algum repórter, que é onde acontecem aquelas lutas, né? Octógono, se a gente contar a quantidade de lados, terão 8, certo? Então, eu possuo várias figuras planas, cada uma com a sua característica, a sua quantidade de lados e, lógico, com os nomes diferentes. Tudo certo por aí, professora? Estão concordando com você e disseram que você estava deixando eles com fome, Com com água fome, na né? boca. Inclusive, a professora também está com fome. Será que a produção está com fome também? Será que eu consegui chamar a atenção de todo mundo com as minhas imagens? Será que quando eu terminar essa aula, todo mundo vai ficar esperto com relação às figuras planas? Tenho certeza que você nunca mais vai comer um biscoito sem levar em consideração a forma dele. Vamos continuar. Preste atenção e agora eu quero a participação de vocês. Bem fofinho, imagem fofinha, fofinha, que nem a professora que está dando a aula. Quais figuras geométricas planas agora é o desafio? Eu quero ver. Falei muito, vocês disseram que estão com fome, mas eu quero que me respondam. Quais figuras geométricas planas é possível encontrar na figura abaixo? E aí? Quais figuras geométricas? Na verdade, são possíveis, devia explorar aí, tá errado. E aí, professora? Luan não deixou nem assim o pessoal pensar, ele já botou triângulo, retângulo, quadrado, círculo. Aí Janiele concordou com triângulo, quadrado e retângulo, e o Jean colocou círculo, quadrado e retângulo. Gente, deixa eu pelo menos botar o nome, porque vocês arrasaram. Vocês arrasaram como sempre. Vamos lá. Triângulo, bem rapidinho, né? Porque daqui a pouco já está na hora de eu ir embora. Quadrado. Círculo.
e retângulo. Muito bem, muito bem. Palmas para todos e todas. É isso mesmo, vocês estão bem atentos. Como eu falei, né, gente? Assunto super fácil, assunto muito tranquilo. E agora chegou a hora do registro. Agora é com você. Eu já conversei demais, já falei muito. Agora eu quero que você me ajude. Eu sei que nos agradecimentos vocês já vão responder, mas eu vou ler mesmo assim. Identifique qual das figuras abaixo representa uma figura plana não poligonal. Eu quero ver se vocês prestaram atenção nisso. Eu quero saber quais dessas figuras não é. Aliás, qual das figuras, só tem uma. Qual delas não é polígono? Só tem uma. Preste atenção. Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana. Muito obrigada pela interação. Eu que agradeço. Eles estão respondendo aqui, mas aí vamos deixar um mistério para o YouTube. Depois a professora dá uma olhadinha, tá certo? Exatamente. Vou deixar o mistério no ar, mas eu sei que vocês já sabem qual é. Por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.